Bom dia! Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Bom dia para você que despertou nesta manhã com a expectativa de um maravilhoso dia. Bom dia para você que determinou no seu coração ser um vencedor, ultrapassar todos os obstáculos. Bom dia para você que busca em Deus se aperfeiçoar a cada amanhecer. Bom dia para você que quer começar esse dia ouvindo a palavra do Senhor, quer começar esse dia tomando seu café com palavra. Aleluia! Como você está? Saiba que o Senhor falou ao meu coração nesta manhã, que mesmo que vier tantos ataques, Ele está com uma redoma protegendo você. Você está blindado contra os ataques do inimigo nesta manhã, porque nada acontece sem a sua permissão, nada acontece sem o decretar dele, sem a permissividade do Senhor. Estamos hoje no 8º dia da nossa campanha do livro do profeta Isaías, um livro a qual o Senhor traz sobre nossas vidas juízo e salvação, um livro a qual este profeta se predispôs a fazer a vontade do Senhor. Quando ele ainda se achava iníquo, como já vimos nos dias anteriores, veio o serafim e tocou os seus lábios com uma tenaz de brasa viva e purificou seus lábios, para que ele apregoasse aquilo que era para ser apregoado para a nação de Israel e de Judá. Entenda que Deus tem os seus mistérios, Deus tem os seus meios de trabalhar. Nós nada podemos a não ser temer e obedecer esse Deus maravilhoso. Fazermos referência a esse Deus que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor. E nesta manhã, mais um dia, estamos aqui para dignificar, glorificar o nome santo de Jesus. Amém? Vamos lá, capítulo 8, que diz... Capítulo 8 vai falar sobre as ruínas dos reinos de Israel e da Síria. Aqui nós vemos o Senhor ordenando a Isaías que profetizasse sobre a destruição desses dois reinos, a ruína desses dois reinos, que lutavam nesta época contra o reino de Judá. E diz assim a palavra do Senhor: Disse-me também o Senhor, toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jerebequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: põe o nome de Maher-Salal-Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé que corre brandamente. E com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou. Versículo 9 vai dizer: alvoraçai-vos, ó povos, e serei quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e serei feitos em pedaços. Cingi-vos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente o conselho e ele será dissipado. Dizei a palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Versículo 19 vai dizer assim: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos interrogarão os mortos?
Nesta manhã eu li aquelas partes que o Espírito Santo tocou o meu coração para falar com vocês algo especial. Vemos aqui que o Senhor toma o profeta Isaías para profetizar mais uma vez a nação de Israel e da Síria. E nesta profecia, Deus fala para eles que era para Isaías escrever numa grande parte de couro, que era onde eles escreviam, e escrever com letras garrafais, com letras de homens, o nome Maer Salal Hasbaz, que queria dizer apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Ou seja, o despojo a ser feito está próximo. Aqui o Senhor está predizendo através de Isaías que a Assíria, o reino da Assíria, a nação da Assíria, que era um grande reino, viria tomar Síria e Israel. Viria guerrear contra eles e ganharia esta guerra. Viria saquear seu povo. Interessante que o Senhor, como que diz a Isaías, vai com a profetisa, tenha uma relação com a profetisa que seria muito provavelmente e era, segundo alguns livros da Bíblia, a esposa de Isaías, e tenha um filho com ela. E ela engravida e coloca o nome desse filho, Maer Salal Hasbaz, que é a mesma coisa. Apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Esse era o nome do filho que Deus mandou ele colocar no seu próprio filho. Naquela época, e ainda nos dias de hoje, muitos árabes, muitos judeus dão o nome dos filhos de acordo com a situação vivida. Vemos que Jacó dá o nome de Benjamim segundo a agonia de Raquel quando estava morrendo, e depois muda o nome, né? Ela dá o nome de Benoni, que significava que tirou a vida dela, tirou a graça, e manda colocar Benjamim, que era algo positivo. Vemos que aqui o Senhor toma Isaías e manda ele também ter um filho com a sua esposa e colocar o nome, dizendo que apressou-se o despojo, apressou-se a presa. Mas o que eu quero falar com você nessa manhã, através dessas pequenas coisas, era na reverência e no temor do profeta com Deus. O filho é algo muito especial. Normalmente nós escolhemos os nomes dos nossos filhos. Muitos desatentos colocam o nome não importa como, porque acham bonito na novela, na televisão. Outros, mais atentos, buscam saber o significado dos nomes, buscam saber o que Deus gostaria que chamasse esta criança. E aqui nós vemos que Isaías não teve oportunidade. Isaías, sendo um profeta, ele foi ordenado a ter um filho e colocar este nome. Isaías faz isso, acredito eu, com temor e reverência a Deus. Isaías obedece a palavra do Senhor em todos os aspectos. Porque estar na presença de Deus requer sacrifícios. Estar na presença de Deus requer reverência, requer temor. Temor é diferente de medo, temor é respeito a Deus. Não fazemos aquilo que desrespeita o Senhor. Não é por medo que o Senhor nos corrija, nos castigue, mas sim por reverência à palavra, reverência ao nome santo do Senhor. E aqui nós vamos ver que a palavra do Senhor no versículo 13 vai dizer: que ele seja o vosso temor
e permitir que Ele seja a vossa reverência. Que Deus seja nesta manhã o seu temor e a sua reverência. Porque nós vemos que o povo estava sempre desobediente, esse povo de Israel. O povo estava sempre desobedecendo às leis do Senhor. Queriam mesmo consultar os espíritos dos mortos para saber sobre os vivos. Foi o que eu li no versículo 19. E ali o Senhor diz que não. Consulte a minha palavra. Consulte os meus profetas. Tomem conselhos de pessoas que servem a mim. Eles queriam mesmo entrar na necromancia consultando os mortos, e hoje não é diferente. Vemos pessoas, às vezes, dentro das casas do Senhor, dentro da igreja, que ainda consultam o espírito dos mortos, que vão ao espiritismo, que buscam nos mortos respostas que na lei do Senhor já está escrita. Entendemos que Deus, Ele é perfeito, que nós possamos ter temor nesta manhã e reverência ao Senhor. Se você é fiel ao Senhor, se você é cristão, se você conhece esse Deus que eu conheço, busque nele a verdadeira resposta. Busque no Senhor a verdadeira resposta para a tua vida, para a tua situação, para aquilo que você está vivendo. Entenda que Deus tem grandes coisas para entregar para nós. Entenda que fazer a vontade do Senhor muitas vezes requer grandes sacrifícios. Imagine qual seria. Talvez o coração de Isaías se entristeceu ao ver o nome que ele teria que carregar do seu filho, dizendo que a nação seria despojada. Cada vez que ele proferisse o nome do seu filho, porque ali a palavra do Senhor diz que quando seu filho ainda conseguir dizer papai e mamãe, esses dois reinos já foram despojados. Era um prelúdio, era um prenúncio de ruína, o nome desta criança. Porém, ele obedeceu. Ele pôs o nome do filho de Maer Salal Hasbaz. Apressando-se a presa, apressou o despojo. E toda vez que ele proferia o nome do filho, ele lembrava dessa profecia. Muitas das vezes as coisas estão à nossa volta para lembrar da profecia, para lembrar da promessa. Deus às vezes nos incute situações em nossas vidas para que lembramos-nos do que Ele tem para conosco, porque somos mente esquecida, somos cabeças levadas ao vento e por muitas palavras que chegam na nossa mente, às vezes esquecemos daquilo que Deus já falou para nós que vai fazer. Entenda que às vezes a dor de hoje vai ser a nossa alegria de amanhã. Entenda que Isaías, colocando o nome do filho de Maer Salal Hasbaz, estava obedecendo a Deus, mesmo que isso causasse sofrimento ao pronunciar este nome. Mas era para que a nação entendesse que haveria um despojo a ser feito. Havia um profeta na terra sendo usado nas mãos do Senhor. E aquilo que o Senhor falava não voltava atrás. Que Deus possa falar o seu coração nesta manhã, de uma forma diferente, porém especial. Que o Espírito Santo te conduza. Graça e paz, em nome de Jesus. Café com Palavra. Até amanhã.